Olá pessoal, paz seja convosco, boa noite, boa tarde, bom dia, o horário que você estiver acompanhando a nossa aula da Escola de Crescimento Online. Lembrando que você pode acompanhar pelo YouTube, mas também está disponível pelo Spotify e pelo Deezer, porque aí você pode ir ouvindo, né, enquanto está no carro, enquanto está fazendo alguma atividade, enquanto está fazendo uma caminhada, né, você vai acompanhando a nossa aula. E hoje eu quero dar sequência na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, nos capítulos 3 e 4. Essa é a nossa aula de hoje. Lembrando também que esta é uma aula bíblica, não necessariamente teológica, né? A gente vai lendo aqui uma parte do texto e vai fazendo alguns comentários acerca, principalmente, de princípios, valores, doutrinas que nos são apresentadas pelo apóstolo Paulo. Também não vou ler aqui o texto todo, então é bom que você depois faça essa leitura. Quem sabe até você pode parar um pouquinho aqui nesse ponto, a aula, fazer a leitura da carta e na sequência, né, dos capítulos 3 e 4, e na sequência você ouvir a nossa exposição. Bom, vamos lá. Paulo aqui continua falando à igreja de Tessalônica, e no início do capítulo 3, ele vai primeiro manifestar que ele tinha uma preocupação com aquela igreja e pediu que Timóteo fosse fazer uma visita ali para ver se os irmãos estavam perseverantes na fé, se estavam firmes no Evangelho. E ele recebeu boas notícias, né? Timóteo traz boas notícias, de maneira até que Paulo fica mais inspirado ainda a fazer uma visita à igreja de Tessalônica. E ele vai ressaltar algumas coisas. Vou dar aqui alguns exemplos, 3 pelo menos. Primeiro, soubemos, está aqui no versículo 7, soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Esse é um dos pontos importantes para a nossa vida cristã aqui nessa terra. Esta firmeza, esta constância que falta em muitas pessoas. Eu até tenho uma pregação, não vou entrar muito nisso agora, que fala do espírito da inconstância, que é aquela pessoa que um dia ela está cheia de fé, ela está animada, ela está entusiasmada, ela se coloca à disposição do pastor, dos irmãos, da célula, da igreja, mas na semana seguinte ela já não aparece no culto, ela some, você não consegue falar com ela. Então num dia ela está assim, fogo puro, no outro dia ela está como uma geladeira, uma pessoa indiferente. É uma pessoa de altos e baixos e que se deixa levar por esses altos e baixos, porque na verdade a nossa vida é feita disso. Uma hora a gente está muito bem, outra hora a gente não está tão bem, mas a firmeza significa esteja muito bem ou não tão bem, eu continuo firme. É a casa construída sobre a rocha. É a casa que não é abalada com o vento, com a tempestade, com a forte chuva, porque certamente o vento vai vir, a tempestade vai chegar, né? As chuvas fortes vão cair, e aí a casa que estiver sobre a rocha vai permanecer firme, inabalável. A Bíblia diz, o próprio Jesus vai declarar, quando vier o Filho do Homem, ou seja, na volta de Jesus, será que ele encontrará fé no coração das pessoas? É essa a indagação que ele faz, é essa a pergunta que ele deixa. Mas também, Paulo vai destacar aqui, no versículo de número 12,
Ele diz assim, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Então Paulo aqui vai tocar nesse ponto tão importante deste que é mais do que um sentimento, é um mandamento, o amor, né? E ele vai colocar aqui algo interessante, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor. Então ele não está falando de um amor qualquer. Ele não está falando de uma paixão, de uma empolgação. Ele não está falando aqui de uma afinidade que eu tenho com alguém, mas ele está falando do amor que vem do céu, do amor que vem de Deus, do amor que fora do Senhor eu não posso viver nem experimentar. E é Deus quem nos dá esse amor e faz esse amor crescer no nosso coração a cada dia. E olha só, quem é o alvo desse amor? Ele diz, uns para com os outros e para com todos. Olha só, o nosso amor, o amor que Deus coloca em nosso coração, tem como alvo os outros. Mas para deixar bem claro quem são os outros, Paulo diz, para com todos. Porque esse amor não tem exceção. Esse amor não tem preferência. Esse amor não é um amor pelos amigos. Não é um amor pela família. Não é um amor por quem eu gosto de conversar. Esse amor de Deus é um amor para com todos. Este é o mandamento de Deus e que Paulo vai reforçar aqui a igreja de Tessalônica. Mas também ele vai tocar aqui, no final do capítulo 3, num terceiro ponto, e ele vai destacar esse ponto no decorrer aqui do capítulo 4, do versículo 3 até o versículo 6 em especial, que é a questão da santidade. Olha só, é preciso entender o que essa palavra significa. A palavra santidade, ela, na sua raiz, significa pessoas separadas, né? Mas não são pessoas separadas como se fossem eremitas, né? Pessoas que se isolam da sociedade para buscar a santidade. Não é disso que a Bíblia trata. Santidade tem a ver com um comportamento, com uma postura. Santidade tem a ver com caráter. Então, quando a Bíblia vai falar de questões práticas, como honestidade, como fugir da promiscuidade, do adultério, na verdade, isso são, vamos dizer assim, frutos de uma vida reta, de uma vida santa, de alguém que tem caráter, de alguém que tem uma personalidade transformada por Deus e pela sua palavra. Então, alguém que tem santidade, se essa pessoa roubava, ela não rouba mais. Alguém que tem santidade, e o homem tem ali a sua esposa, a mulher tem o seu marido, então é alguém que é fiel, porque quem é santo é fiel. Quem é santo é fiel no dízimo, quem é santo é fiel ao patrão, não rouba do patrão. Quem é santo é fiel ao seu amigo, o amigo pode confidenciar a ele alguma coisa, ele não vai espalhar, ele não vai divulgar. Quem é santo é fiel à verdade, ele não vai viver da mentira, ele não vai propagar a mentira. Então, santidade, antes de ser um comportamento, é uma transformação de caráter. Porque eu posso muito bem externar um comportamento que, na verdade, é apenas uma cortina de fumaça para esconder o meu verdadeiro caráter. É o que a gente chama de santarrão.
O santarrão é aquele que ele mostra uma coisa, é aquele que varre para debaixo do tapete a sujeira da casa. Então quem chega não vê sujeira nenhuma, mas quando se levanta o tapete, ali está a sua sujeira, ali está o seu delito, ali está a sua falha de caráter. Eu costumo dizer para as pessoas que existe a falha de conduta e existe a falha de caráter. Alguém pode ter um caráter reto e em algum momento falhar na sua conduta, porque somos seres humanos, passíveis de erros, né? De pecados, de falhas. Então eu posso, num momento de explosão de sentimentos, de emoções, falar uma bobagem, tomar uma atitude errada, talvez até uma decisão errada, mas isso é uma falha de conduta, diferente da falha de caráter. Então, santidade, ela é externada na conduta, mas ela tem a ver com caráter. Então, alguém que tem falha de caráter, essa pessoa precisa ser transformada por Deus e pela sua palavra. Eu creio que cada um de nós, no uso da sua consciência treinada pela palavra de Deus, é capaz de fazer as melhores escolhas. Então, busque essa santidade, busque essa santificação. A santidade é sinal de proximidade com Deus. Mas aí Paulo vai continuar e ele vai mais uma vez voltar no assunto do amor. Aqui no versículo 9, ele diz: quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Então, Paulo está insistindo no assunto do amor, está voltando nesse assunto novamente aqui no capítulo 4. Embora vocês já pratiquem, embora já seja algo intrínseco em vocês, continuem buscando esse caminho. Não abandonem esse caminho. No final do capítulo, aliás, no final aqui dessa primeira parte do capítulo 4, porque aí do 13 em diante ele vai entrar no último assunto do capítulo, no versículo 11, ele vai falar de alguma coisa prática do dia a dia. Olha só: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as suas próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Olha só, mais uma vez a Bíblia nos exortando ao trabalho. Trabalho é uma coisa importante e trabalho é bênção. Há pessoas que, infelizmente, enxergam o trabalho como algo ruim. É por isso que o domingo à noite atormenta muita gente, porque é a sombra da segunda-feira de manhã. As pessoas enxergam o trabalho como um castigo, sendo que trabalho na Bíblia vem antes do pecado. Então, trabalho não é consequência do pecado. Deus criou os céus e a terra e no sétimo dia ele descansou da sua criação. A criação de Deus foi um trabalho. Deus disse a Adão: cultive o jardim. Deus deu trabalho para Adão. O homem já foi criado nesse contexto. Jesus disse: eu trabalho até agora porque meu pai trabalha. Né? Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Então o trabalho é uma bênção de Deus. E Paulo está dizendo: não deixem de ter uma vida tranquila. Como? Cuidando dos seus próprios negócios e trabalhando com as suas próprias mãos. Então, cada crente deve entender
o trabalho é uma bênção de Deus, a preguiça é uma maldição que tem que ser repreendida da nossa vida, e o trabalho deve ser abraçado como um meio que Deus nos dá nessa terra para desfrutar daquilo que Ele tem para a nossa vida, para que nós tenhamos, como disse Paulo aqui, uma vida tranquila. Agora Paulo vai entrar no último assunto desse capítulo. E aqui nesse último assunto, eu quero fazer a leitura porque é um assunto muito importante e interessante. Não que os outros não sejam, mas esse aqui eu creio que as pessoas têm bastante curiosidade. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Olha só, vamos lá, Paulo está falando aqui, aqueles que não têm a fé em Cristo Jesus, não têm esperança em relação à morte. Mas nós que cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, não podemos viver na ignorância sobre a questão da morte. Ou extremamente entristecidos por alguém que partiu no Senhor. Porque essas pessoas dormem no Senhor, ou seja, elas têm a salvação. E aqui Paulo vai dizer que se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Vida eterna, garantida, para aqueles que em Jesus dormiram. E aí Paulo vai falar do arrebatamento. Ele diz aqui, dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, Paulo não está mais vivo, mas isso aqui mostra uma expectativa de volta iminente de Jesus. Eles contavam com isso. É por isso que lá em Atos, você vai ver o pessoal vendendo tudo que eles tinham e colocando aos pés dos apóstolos. Não era apenas porque eles entenderam o que era a oferta, mas era uma expectativa de volta iminente. Ora, se Jesus vai voltar a qualquer momento, ter esse terrenão aqui é bobagem. Deixa eu vender isso aqui e entregar na igreja ou para os líderes, para que o evangelho seja pregado, para que pessoas sejam abençoadas, né? Para que alguém seja assistido. Era esse o pensamento deles. Então Paulo vivia e viveu esperando que Jesus voltasse na sua época. Nós precisamos viver todos os dias na expectativa de que Jesus vai voltar. Então Paulo está dizendo aqui, nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia! Há uma promessa da palavra de Deus, de que aquele seu ente querido, quem sabe o seu pai, a sua mãe, quem sabe o irmão, a irmã, quem sabe o filho, a filha, enfim, aquele amigo seu que morreu, que partiu no Senhor, ele nos precederá, ou seja, ele estará primeiramente na presença de Jesus quando da sua segunda vinda. Eles vão estar vivos com Jesus nos ares. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens
para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Essa é a nossa expectativa. Nós veremos e conviveremos novamente com todas essas pessoas queridas que, porventura, nós não perdemos. Nós não perdemos essas pessoas, elas não estão perdidas, elas partiram antes da gente, mas a gente vai estar junto ainda. Vamos viver e conviver com essas pessoas na glória. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Eu espero que essas palavras sejam um consolo para alguém nesse momento. Que Deus abençoe a sua vida. Essa é a nossa aula de hoje e até a próxima aula, em nome de Jesus.